Olá, galerinha, boa tarde. Vamos dar seguimento às nossas aulas, para a gente não deixar a peteca cair, né? Escola Zacarias Cordeiro, sou o professor Antônio Carlos, disciplina de História, a série é o 9º ano, e o nosso conteúdo de hoje é a Primeira Guerra Mundial. Pelo nome, a gente já sente o impacto do tema. Aí começa assim, pessoal: guerra à vista. Por meio dos acordos econômicos, políticos e militares firmados entre os países europeus, dois blocos opostos foram criados: a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Reino da Itália, e a Tríplice Entente, que unia a Rússia, França e Grã-Bretanha. À medida que as rivalidades entre entre potências econômicas da Europa se intensificaram, os países europeus aumentavam a sua produção de armamentos. Além disso, quase todas as nações do continente europeu adotaram o serviço militar obrigatório, o que fez seu contingente militar crescer expressivamente. A Europa passou a viver o que se convencionou chamar de paz armada, uma falsa paz. Não estavam em guerra ainda, mas estavam, vamos dizer assim, se insultando, tentando provocar o outro para que pudesse eclodir a guerra, ok? Aí, finalmente, eclode a guerra. A tensão nos Balcãs chegou ao auge em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, por um militante que lutava pela causa sérvia. O governo do Império Austro-Húngaro enviou um ultimato à Sérvia com uma lista de exigências que não foram acatadas integralmente. E, em 28 de julho, declara guerra à Sérvia, o que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. O governo da Alemanha, líder da Tríplice Aliança, declarou seu apoio ao Império Austro-Húngaro, enquanto a Rússia que apoia a Sérvia, a Sérvia. Aos poucos, vários países entraram na guerra, aderindo uma aliança dos blocos. Dessa maneira, o sistema de alianças transformou um conflito regional em uma guerra de efeito global, ou seja, como vários países entraram nessa guerra, acabou que ela foi conhecida como a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial da história da humanidade, ok, pessoal? O conflito, bem antes da guerra, as autoridades alemãs tinham consciência de que a existência de fronteiras com os inimigos, tanto do lado ocidental como do lado oriental de seu território, exigia uma estratégia específica. Assim, começaram a guerra, pondo em prática o plano Schlieffen, outro nome em inglês que não vai sair a pronúncia, nem que eu tente várias vezes, que consistia em dominar rapidamente a Bélgica e Luxemburgo para atacar a França a partir desses países, impedindo que os franceses reorganizassem suas defesas. Concentradas na fronteira franco-germânica, os alemães acreditavam que assim liquidariam a guerra da chamada Frente Ocidental
e poderiam se concentrar na frente oriental, enfrentando a Rússia. No entanto, as tropas belgas resistiram firmemente à invasão de seu território, o que retardou o avanço alemão e permitiu que a defesa se organizasse. A guerra a caminho do fim. Enquanto a guerra estava na frente ocidental, na frente oriental, as tropas alemãs impunham pesadas derrotas às tropas russas. Estas, apesar de numerosas, eram compostas em sua maioria de camponeses mal treinados e mal equipados. Em novembro de 1917, uma revolução na Rússia levou ao poder um governo socialista que, atendendo ao apelo popular, retirou o país da guerra e, em março do ano seguinte, assinou um acordo de paz com a Alemanha. A saída da Rússia possibilitou ao governo alemão concentrar suas tropas na frente ocidental, ou seja, assim, a mudança de governo, a mudança de pensamento tirou a Rússia dessa guerra, que facilitando assim a vida dos alemães. A Alemanha, pessoal, é incrível como ela foi pivô da Primeira Guerra Mundial e foi fundamental na Segunda Guerra Mundial. Ela é uma verdadeira, vamos dizer assim, chamada na linguagem popular, adorava botar boneco. A entrada dos Estados Unidos no conflito, até que, enfim, os Estados Unidos tomou partido e vai entrar nesse conflito, ok? No início do conflito, o governo dos Estados Unidos adotou uma posição de neutralidade, embora fornecesse dinheiro, armas e artigos manufaturados aos membros da Entente. Os estadunidenses temiam o crescimento industrial alemão, sendo mais interessante para eles a vitória da Grã-Bretanha. Em abril de 1917, submarinos alemães atacaram navios estadunidenses que transportavam suprimentos aos países da Entente. Esse episódio que levou o governo dos Estados Unidos a declarar guerra à Alemanha. Com cerca de 1,5 milhão de soldados, o exército estadunidense contribuiu para o desequilíbrio das forças a favor da Entente. Após uma série de vitórias, os exércitos da Entente obrigaram o exército alemão a recuar. E em 8 de novembro de 1918, o imperador Guilherme II abdicou do trono alemão. 2 dias depois, uma delegação enviada a Paris pelo novo governo alemão assinou a rendição da Alemanha. Então, com essa rendição da Alemanha, vai finalizar o conflito. Então, a Alemanha vai sofrer as sanções, porque não é só guerrear e perder a guerra e ficar por isso mesmo. Pelo contrário, quando se guerreia e você perde, você vai sofrer inúmeras sanções impostas pelo lado dos vencedores, é claro. Os vencedores vão querer usufruir daquilo que eles perderam durante o conflito, ok? Aí vamos ver agora a paz dos vencedores, o que vai ocorrer após o fim da guerra. Em janeiro de 1919, iniciou-se a Conferência de Paris, com o objetivo de negociar as bases do Acordo de Paz. Apesar de contar com a participação de representantes de vários países, as principais decisões foram centralizadas pelos estadistas da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, os 3 grandes líderes da Entente. Quer dizer, se eles lideraram o conflito armado, foram responsáveis pela vitória da Tríplice Entente,
logicamente que eles teriam o direito de fazer as suas exigências e assim serem aceitados ou concedidos, ok? Com o intuito de evitar novos conflitos, o presidente dos Estados Unidos procurou estabelecer princípios para equilibrar as relações entre os países. Entre esses princípios, propôs a formação da Sociedade da Liga das Nações, organismo que seria encarregado de zelar pela paz mundial. Então, foi criado uma organização, tipo, vamos falar no nossos termos que a gente conhece, uma associação de nações para tratar da paz mundial, para não permitir que outra guerra pudesse ocorrer, porque a gente é sabido que isso não surtiu efeito, porque em 1940, 1965, 40 a 45 ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma tentativa e passaram poucos anos para ter a Segunda e catastrófica Guerra Mundial. A tecnologia de destruição. Durante a Primeira Guerra Mundial, inovações científicas e tecnológicas que marcaram a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Revolução Industrial, como a invenção do motor a combustão e do avião, os novos métodos de fabricação do aço e os avanços na indústria química foram utilizados sistematicamente para fins bélicos. Quando fala bélico, pessoal, o nome é bonito, mas o significado ele é muito triste. Bélico quer dizer guerra, materiais bélicos, quer dizer armamentos pesados de destruição em massa, ok? Um dos exemplos mais terríveis da utilização da tecnologia a serviço da morte foi o uso de armas químicas contra tropas inimigas e até mesmo civis. Quer dizer, pessoas que não tinham nada a ver com o conflito acabaram sofrendo as consequências desse triste e lamentável acontecimento. As primeiras experiências com essas armas aconteceram em 1915, quando os alemães lançaram gás cloro contra o regimento franco-argelino. Em 1916, em 1916, uma substância letal, o gás mostarda, passou a ser utilizada na guerra. Esse gás atinge as vias respiratórias, provoca queimaduras e erupções na pele e causou muitas baixas durante a Primeira Guerra Mundial. Baixa quer dizer morte, viu, pessoal? É muito triste você ver que o ser humano usar a inteligência para criar um produto radioativo que corrói a pele das pessoas, que levam essa pessoa à morte, ou por questão de estar sendo corroída a pele, ou por a questão de atingir as vias respiratórias. A pessoa morria asfixiada por não poder respirar. A inteligência a serviço do mal. Infelizmente, nas guerras aparecem essas mentes malignas. Okay? Um pouquinho d'água aqui. Os homenageados e os esquecidos. Logicamente que em todo conflito vai ter as pessoas que serão homenageadas e aqueles que serão esquecidos da história. Terminado o conflito, a maioria dos combatentes da Primeira Guerra Mundial retornou à vida civil e procurou retomar seus planos e projetos. Na maior parte dos países, o auxílio governamental aos que perderam pais ou maridos ou aos que ficaram inválidos foi modesto, o que fez surgir vários movimentos de veteranos. Muitos membros desses movimentos se tornaram militantes políticos. Então, o governo, após o final da guerra, do conflito, o governo dava uma espécie de aposentadoria a essas pessoas, a esses combatentes, a esses soldados. Porém, era uma quantia muito pequena, era incapaz
de suprir as necessidades dos familiares desse soldado. Muito embora talvez ele precisasse de medicamentos, de ser cuidado por profissionais da educação, da saúde, como psicólogos, porque certamente, pessoal, as marcas deixadas por uma guerra são catastróficas no ser humano. Só de você imaginar, a gente já se sente mal, você imagina a pessoa vivenciar aqueles momentos, aqueles atos de terror, aqueles atos de selvageria, em que um quer acabar com a vida do outro. Você viu lá que jogaram até produtos químicos para que corroesse a pele das pessoas, corroesse a carne das pessoas, levando-os até a morte. Então, cenas como essa certamente ficaram na memória desses soldados e precisaram, com certeza, de acompanhamento médico o resto das suas vidas. Então, o governo ofereceu muito pouco a eles e eles foram obrigados até a entrar na vida política, porque, infelizmente, ou quem tem o poder de decisão são os políticos, e geralmente os políticos só decidem pensando em seus próprios benefícios. Né? Ok, pessoal? Bom, galerinha, por hoje é só. Faço a atividade da página 55 e na próxima aula a gente faz a correção, ok? Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa tarde, até a próxima. Tchau.